Boa tarde, irmãos. Eu sou o pastor Ricardo Mafra, da Missão Maranata. Eu quero agradecer primeiramente ao pastor Vitor pelo convite de estar aqui essa tarde, falando para você que está na sua casa, membro da igreja. Então, irmãos, eu sou missionário da Missão Maranata, mas antes disso, fomos missionários da Missão Novas Tribos do Brasil, missão que você conhece perfeitamente. Tivemos trabalhando com a Missão Novas Tribos do Brasil por 10 anos. E naquela época nós trabalhamos com o povo Riscariana, lá na aldeia Caçauá. Então, depois de terminar todo o curso da missão, 5 anos de curso, fomos para a aldeia Caçauá, do povo Riscariano, e ali ficamos pouco tempo, por causa de alergia. Tivemos que sair da aldeia e fazer trabalho de base, primeiramente ali em São Gabriel da Cachoeira, e depois Boa Vista, Roraima. Então, trabalhamos em prol daqueles missionários que estavam dentro das aldeias, né? Fazendo todo aquele serviço de base, de compras, de alimentos, medicamentos, para enviar para as aldeias. E depois desse trabalho, finalizamos aí o trabalho com Novas Tribos por 10 anos, nós fomos para a Venezuela, já com a missão Maranata, que se chama Ministérios Multiculturais Maranata. E ali nós louvamos a Deus por tudo que nós podemos ter feito nesse país, pois a intenção era plantar uma igreja. E chegamos ali no final do ano de 2012, e eu lembro que na divulgação para esse trabalho, nós estivemos aqui na igreja e foi um tempo muito gostoso, né? Onde pudemos ter apresentado o projeto Venezuela aqui na igreja. Então, irmãos, nós passamos 10 anos na Venezuela. Graças a Deus conseguimos plantar uma igreja. Eu creio que amanhã vai dar para passar fotos aqui na igreja. E foi um tempo muito bom, ministerialmente falando, né, onde pessoas conheceram a Cristo e onde podemos ter realmente feito essa plantação. Porém, como os irmãos sabem, a Venezuela passa por uma crise muito grande. Então, tivemos também muitas dificuldades, não somente em relação ao evangelismo em si, mas em relação ao país, né? Muitas vezes nós tínhamos até o dinheiro para fazer as compras para material de construção, mas muitas vezes não tinha esse material de construção nas lojas. E, além disso, a inflação lá é muito, muito alta, muito grande. Eu lembro que a gente fazia cotação de preços, né, na sexta-feira. Quando chegava na segunda para fazer a compra, já não era mais aquele preço, era outro preço. Então, várias coisas aconteceram ali que dificultaram a construção do prédio da igreja. Mas, graças a Deus, deu certo, deu tudo certo. E hoje a gente vê que Deus estava na direção daquela obra e Ele trouxe a pessoa certa, né, para estar assumindo aquele trabalho. O pastor Nelson Maramara ficou no meu lugar. Ele trabalhou conosco 2 anos, quando ele estava fazendo seminário ali na Venezuela, e era o estágio dele, né, o trabalho prático do seminário. E a gente pôde conhecê-lo e estar trabalhando juntos, mas tristemente chegou a pandemia. Nós tivemos que sair do país e ele continuou apoiando a Igreja Evangélica Vida Verdadeira, ali na cidade de São Félix, no estado do Bolívar, ali na Venezuela. Então, ele deu apoio a esse trabalho todo esse tempo, e quando retornamos esse ano, agora, para fazer a finalização desse trabalho, ele estava lá, firme e forte, cuidando da igreja. E ele já havia acabado o curso dele, no seminário, já havia concluído. Ele foi ordenado pastor pela Igreja Batista ali em Barquecimento, pastor Richard o ordenou, e então nós fizemos o culto de posse do pastor Nelson Maramara, já em abril. Então, graças a Deus, deixamos um pastor venezuelano no nosso lugar, cuidando daquele trabalho. E por todos aqueles anos que passamos ali também, nós contamos com o apoio do pastor Juan Solano, que sempre esteve conosco, também trabalhando para a plantação dessa igreja. E hoje ele cuida da congregação. Existe uma congregação no bairro do 11 de abril, ali em São Félix. E ele está cuidando da congregação. Ore por esses homens, porque, na verdade, por causa das dificuldades do país, a igreja não tem como assumir essa responsabilidade financeira quanto
obreiros, né? Então, aqui no Brasil, eu tive que correr atrás de sustento para esses obreiros, e graças a Deus, Deus supriu, através de alguns irmãos, e também de umas... Hoje já são 4 igrejas que colaboram com esses obreiros que estão lá. Então, orem por eles, é o pastor Nelson Maramara, pastor Juan Solano, suas famílias, estão cuidando desse projeto ali, que, no meu caso, concluímos, né? E eles estão levando adiante o evangelismo. Então, orem por eles, porque as dificuldades são grandes, maiores do que na nossa época, porque hoje a Venezuela está dolarizada, então tudo ficou muito mais caro. Então, esperamos que essa situação possa melhorar ali na Venezuela e eles possam dar continuidade sempre a esse trabalho. Mas, irmãos, nós estamos nos preparando para o trabalho em Portugal. Então, já começamos a nossa divulgação dia 20 de junho deste ano. Já passamos em 58 igrejas, desde Manaus, começamos lá ali na cidade de Manaus, e chegamos depois em Belém, Fortaleza, e fomos para Salvador recentemente, Feira de Santana, e agora estamos aqui, Vitória da Conquista. E nós vamos para Belo Horizonte na quinta-feira, e a intenção é chegar em São Paulo, irmãos, porque queremos sair de lá para Portugal. Ainda não conseguimos dar entrada no visto, mas já temos conseguido reunir os documentos necessários para dar essa entrada. Então, vamos dar entrada na próxima semana, e eles dão geralmente 60 dias úteis para esperar a aprovação do visto. Então, ore por isso, para que possamos ter esse visto aprovado para irmos para esse novo projeto. Nós vamos para aquela região de Santarém, é o distrito de Santarém, chamado assim, perto da cidade de Santarém. É uma cidadezinha chamada Cartacho. Lá são 10.700 habitantes, e começou ali um trabalho de evangelização através do pastor Adil Reis, que é bem conhecido ali no Nordeste, nas igrejas do Nordeste, e vamos ajudá-lo na plantação dessa igreja em Cartacho. Então, orem para que dê tudo certo a nossa chegada ali, que possamos ter bênção, né? Eu sei que muitos já sabem da condição do país, né? Altamente católico, é muito difícil a evangelização ali, o povo é muito duro para o evangelho, então por isso eu peço as suas orações, para que possamos chegar e descobrir também, né? Quem sabe métodos, ou a maneira correta, ou mais que seja possível evangelizar, né, o povo, porque realmente eles são muito duros de coração. Mas nada é impossível para o nosso Deus. Então vamos na força do Senhor, e queremos assim ajudar aquele servo de Deus a plantar essa igreja em Cartaxo. Claro, visando também outras regiões, porque na realidade o número de cristãos ali no país é muito baixo, apenas 1% de evangélicos em todo o país. Então esperamos que com o tempo esse quadro venha a reverter, já que muitos brasileiros estão indo para lá agora, né? E temos visto muitos brasileiros cristãos chegando no país. Isso é uma boa influência no meio do povo, né? Então esperamos, e já temos tido contato também com pastores e alguns irmãos que têm a intenção de ir para aquele país, para morar lá, né? E que querem também ajudar na plantação de igrejas. É necessário, irmãos, é fundamental plantar igreja naquele país. Então, um país pequeno, um país de 10.600.000 habitantes, destes, pelo menos 500.000 são estrangeiros, e estão chegando mais agora, porque o país está se abrindo, né, para profissionais liberais do mundo todo, porque eles necessitam de trabalhadores. Na verdade, o jovem português ele tem se formado nas universidades e tem saído para outros países, já que o salário mínimo de Portugal é muito baixo. Então, os próprios portugueses estão saindo para outros países. E com isso abre aí uma lacuna, né? Falta de mão de obra no país. É por isso que estão chegando muitos brasileiros e pessoas de outros países também, para estar morando e trabalhando naquele país. Então, ore para que dê tudo certo essa nossa transição. Queremos chegar em torno de final de janeiro do ano que vem, assim que for liberado esse visto para nós. Então, ore também pelas passagens, que estão muito caras. Ore também por nossa instalação naquele país. Então, desde já eu quero
agradecer à amada igreja por todo o apoio nesse sentido, porque realmente precisamos. As orações foram fundamentais, irmãos, para a conclusão do nosso projeto ali na Venezuela, dadas as muitas dificuldades que nós passamos. Então, realmente, nós vimos a boa mão do Senhor nos dirigindo lá e nos dando segurança também, porque é um país muito, muito violento. E, graças a Deus, podemos ter saído ali livres de qualquer coisa e ter concluído realmente aquela obra ali. Então, agradeço muito essa oportunidade que temos com os irmãos. Mas eu gostaria de abrir a palavra do Senhor, você que está aí na sua casa, em Atos, capítulo 11. É somente uma pequena reflexão, irmãos, sobre esse texto que se encontra em Atos, capítulo 11, versículo de 19 a versículo 26. Então, 19 a 26 de Atos, capítulo 11. E eu vou dar a leitura agora desse texto, ok? Diz assim a palavra do Senhor. E então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, a reflexão para nosso dia de hoje, irmãos, se encontra nesse texto. E aqui nós vemos que algo aconteceu naquela cidade, né, de Antioquia. Porque houve uma perseguição depois da morte de Estevão, e você sabe que um daqueles homens que estava segurando as roupas de Estevão, ou a roupa dele estava aos pés de justamente o irmão Saulo, né, que Barnabé foi à procura. Mas isso, claro, quando lemos aqui Atos, nós verificamos que se passaram alguns anos depois desse acontecimento. Mas é interessante notar que essa perseguição continuou, começou ali com a morte de Estevão, mas essa perseguição continuou, até que aqueles irmãos foram espalhados por vários lugares, né, sendo eles a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, eles, de início, não estavam anunciando o evangelho a todas as pessoas, estavam anunciando somente aos judeus. O que eu quero dizer com isso? Qual é o pensamento que surge aqui? Para os nossos dias atuais, será que a igreja do Senhor Jesus está sendo perseguida? Nós sabemos que sim. Em alguns lugares do mundo, a igreja do Senhor Jesus é perseguida. Cristãos são mortos todos os dias. Mas e aqui no Brasil? Será que começou essa perseguição? Pode ser que não, ainda não. Mas nós temos relatos de que essa perseguição já começou em outros lugares. Por exemplo, eu vi um vídeo ali na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, um pastor que apenas abriu a sua Bíblia numa praça pública, começou a ler em voz alta e não demorou muito, chegaram ali 11 policiais para fazer calar aquele pastor. E assim o fizeram porque o levaram preso, pelo simples fato de que receberam uma denúncia. E essa denúncia se tratava de discurso de ódio. Então, a perseguição, irmão, já começou. Tem um outro caso também que se passou ali na Inglaterra. Um pastor de 70 anos, ele foi pregar em uma praça pública, uma praça que, naquela cidade ali na Inglaterra, era como que normal
há muitos, ou décadas passadas, alguém se levantar e pregar a palavra do Senhor. Então ele levou um banquinho, subiu naquele banquinho, abriu sua Bíblia e apenas começou a ler a palavra do Senhor ali em Gênesis. Então, quando ele chegou naquela parte que diz que Deus criou homem e mulher e assim os criou, pronto, foi o suficiente para chegar à polícia através de uma denúncia daquelas pessoas que estavam ali perto. Então, também com essa questão de discurso de ódio. Acontece que esse senhor não teve resistência, foi preso e só saiu depois de pagar a fiança. Mas acontece que, muitas vezes, essa perseguição é um tanto disfarçada. Esperamos que não vá acontecer no nosso país, mas não sabemos o que vai acontecer depois desses últimos dias, né? Depois desses últimos eventos desse final de semana. Mas o certo é que aqui, na palavra do Senhor, esses irmãos, eles foram para vários lugares espalhados por causa da perseguição, por causa da tribulação. É por isso que eles foram dispersos. Então, alguns deles, no versículo 20, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gentios, aos gregos, né? E foram anunciando a palavra do Senhor. Acontece que isso obteve um efeito grande, porque aqui diz que anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. No versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. E notem, meus irmãos, e muitos, aqui diz no versículo 21, muitos crendo se converteram ao Senhor. Sabe o quê? Quando as pessoas elas falam do Senhor Jesus, o Senhor está ali. A sua boa mão está nos dirigindo quando estamos anunciando o evangelho. E aqui diz que muitos creram nesse evangelho da salvação do Senhor Jesus. Só Ele pode dar a salvação. No versículo 22 diz que a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Foi ali que começou a perseguição. E se passou algum tempo e essa notícia se espalhou a tal ponto que chegou ali em Jerusalém e os líderes da igreja puderam perceber que algo diferente havia acontecido ali em Antioquia. Ou seja, a palavra estava sendo pregada e estava sendo aceita, apesar da perseguição, apesar da tribulação, mas os irmãos estavam conseguindo falar do Senhor Jesus, estavam conseguindo expor o evangelho, ainda que com perseguição. Então essa notícia se espalhou. E aí, no versículo 22, vemos assim: e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E quando paramos para olhar esse texto, Barnabé saiu de Jerusalém, foi até lá, e o que ele viu, meus irmãos, de diferente ali? Ele alegrou-se, porque ele viu a graça de Deus. E quando olhamos João capítulo 15, abra sua Bíblia em João capítulo 15, podemos perceber algo. Que graça é essa? O que ele viu de diferente assim? Então, em João capítulo 15, vamos começar aqui no versículo 9, diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, Barnabé, ele viu isso aqui, ele viu o amor que as pessoas, os irmãos tinham uns pelos outros, e esse amor era grande a tal ponto deles saírem da sua comodidade e anunciarem o evangelho. O versículo 10 diz o seguinte: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, acontece que era essa graça que Barnabé estava vendo na igreja de Antioquia. Aquelas pessoas estavam comunicando o evangelho através de
permanecer nesses mandamentos de Cristo, amando uns aos outros. E é por isso que ele ficou alegre de ver o exemplo daqueles irmãos. Então, ele fez uma exortação a eles, e essa exortação, essa, essa palavra que deu a eles é para nós também hoje, meus irmãos. Então, diz aqui o versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, e vendo esse amor que os irmãos tinham uns pelos outros, e o trabalho feito, e a boa mão conduzindo o seu povo, ele sentiu alegria e exortava a eles a todos, né, que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Irmãos, se você está desanimado, está cansado, então essa é a palavra para você, que você possa se encontrar firme, mas firme no Senhor. Tenha firmeza da sua salvação em seu coração e permaneça no Senhor, né? Assim como aqueles irmãos estavam permanecendo. Aqui fala sobre Barnabé, esse versículo é interessante, o versículo 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, ele estava ali também para ensinar aqueles irmãos. Foi enviado ali com o propósito de quê? Edificar aquela igreja. Mas ele não poderia estar sozinho, né? Trabalhar sozinho. O que ele fez? Ele procurou Paulo, né? Aqui diz no versículo, continuando, e muita gente se uniu ao Senhor, isso com a chegada dele, né? E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, versículo 25. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. Ele precisava de reforço, ele precisava de ajuda. E é interessante notar que essas qualificações são muito importantes na vida desse obreiro. Então, ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E aqui diz que era um homem bom. Mas ele foi para ali com um propósito de ensinar aqueles irmãos a palavra do Senhor. E diz aqui no versículo 26, a sequência, né? E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Sabe o que? Quando a igreja está amando o Senhor, quando a igreja permanece no Senhor, a igreja responde positivamente aos seus mandamentos. E um deles é: ide e pregai o evangelho. É isso que necessitamos hoje, irmãos. Sair da nossa zona de conforto, sair da nossa comodidade e apenas obedecer. Obedecer ao ide, falando para as pessoas, aqueles que não conhecem o Senhor, desse evangelho. E é tão fácil, irmãos, falar sobre o evangelho. O que ele fez, o Senhor Jesus fez na tua vida? Ele não te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Então é isso, irmãos. Você não tem que convencer ninguém. Quem vai convencer é o próprio Espírito Santo. Então, o seu dever é apenas pregar, falar, testificar daquilo que o Senhor Jesus fez na tua vida. Mas quem vai convencer aquela pessoa é o Espírito Santo, porque ele convence da verdade, da justiça e do juízo. Mas nós devemos tão somente falar sobre esse evangelho. Então, em Antioquia, a continuação do versículo, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Para uma pessoa que lê esse versículo, parece que é um elogio, né, eles serem chamados cristãos. Mas, na verdade, irmãos, esse versículo aqui, o finalzinho do versículo 26, era uma ironia feita não pelas pessoas da própria igreja, mas as pessoas de fora, porque eles foram considerados pequenos cristos, né? Pessoas iguais àquele. E você sabe que o judeu não considerava Jesus Cristo filho de Deus. Você sabe disso. Eles tinham a Cristo, alguns como o consideravam como um profeta, mas não, jamais como um filho de Deus. Ali em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, era como que um deboche, não era um elogio, mas ficou caracterizado os seguidores de Cristo como cristãos. E a esse fato se deve porque realmente eles seguiam a Cristo, seguiam as palavras do Mestre, seguiam o seu amor, o seu exemplo. Eram pessoas diferentes, porém eram pessoas discriminadas.
Quem sabe você já não passou por isso. E às vezes sentimos até um pequeno trauma, porque muitas vezes nós falamos para uma pessoa e ela não aceita essa mensagem que nós temos. E nós muitas vezes nos sentimos com medo até de continuar falando. Mas o certo é que aqueles irmãos, eles foram dispersos, eles saíram de Jerusalém para vários lugares e continuaram pregando a palavra do Senhor, sem medo, porque eles conheciam bem aquele a quem estavam servindo. Então, meus irmãos, que cada um aqui possa também tomar esse exemplo desses irmãos, que ainda que foram dispersos por causa de tribulação, mas debaixo de perseguição, eles continuaram falando do grande amor de Deus para com os homens. Só podemos alcançar a salvação através de Cristo. E a boa mão do Senhor estava com eles. E por isso muitos creram. Que isso possa acontecer hoje com esta igreja. Que os irmãos possam sair também da sua zona de conforto e falar do Senhor Jesus. Falar daquilo que Ele tem feito na tua vida. Ok? Então eu agradeço muito a oportunidade e espero que os irmãos possam refletir nessas palavras no decorrer deste dia. Tá bem? Então, muito obrigado e Deus abençoe a cada um dos irmãos.